O primeiro crossover contemporâneo, né, entre Marvel e DC, que é o Deadpool e Batman, é legal, tá? Eu não vou dizer que ele é incrível. Eu sei que tem muita gente que achou qualquer nota. Cara, eu realmente gostei, porque é um crossover que ele traz algumas referências entre os personagens que eu sinceramente não consigo acreditar que as empresas aprovaram fazer certas coisas. E sem contar, pô, tem a história da Mulher Maravilha com o Capitão América aqui, que é incrível. A EDC lançou o Batman e Deadpool, né, também no ano passado, só que a diferença é que eles chamaram o Grant Morrison, um dos maiores roteiristas da história, para fazer esse gibi. E, gente, vou falar pra vocês, tá? Tem uma galera que não entendeu esse quadrinho. Por quê? Porque ele tem 80 mil referências para quem conhece a carreira justamente do Grant Morrison. Então era um gibi de um cara se auto-homenageando. Isso quer dizer que é ruim? Não, o gibi é muito bom. Só que ele tem essa limitação, sabe? O público em geral vai pegar um Batman e Deadpool, não vai entender nada. A EDC, na sequência, lança Superman e Homem-Aranha. Ah, só uma curiosidade, tá? Esse quadrinho, ele chega no Brasil pela Panini mês que vem, tá? Então em maio a gente vai ter o terceiro crossover entre as editoras. Pra mim, tá? A experiência de ler esse quadrinho foi frustrante. Por quê? Porque é uma história ok entre super-heróis, sabe? Não é uma história, parece que é a história que tu vê toda semana, né? E justamente quando a gente tem um encontro entre Marvel e DC, eu, pelo menos, quero ver algo que me surpreenda. Aí a gente chega no assunto desse vídeo, que é o Superman e Homem-Aranha, que justamente saiu essa semana nos Estados Unidos, né? Então vocês estão tendo review bem no time, e esse é um quadrinho que sai no Brasil em junho, se tudo correr bem pela Panini. É tudo que eu esperava de um crossover Marvel e DC. Assim, primeiro, Brad Meltzer escrevendo, e enquanto os desenhos são do Pepe Larraz, né? Pepe Larraz é talvez o maior desenhista da atualidade da Marvel. O cara é um semideus, né? As páginas dele, cara, são páginas que já nascem clássicas, porque ele é incrível. Eu não cheguei a falar, mas um dos pontos legais também desses crossovers é ver os heróis tendo que se mover da própria cidade, né? Geralmente o Superman, ele atua em Metrópolis, aí ele teve que viajar para Nova York, né? Lá para ver o Homem-Aranha. Tem pouco tempo. Eu mesmo viajei, eu fui para o Rio de Janeiro, né? Olha aí uma foto minha no Cristo Redentor, né? Eu fui lá por conta do evento da Amazon, vi Ronaldinho Gaúcho de perto. Se eu pudesse dar uma dica, tá? Pro Peter e pro Clark, quando eles estão viajando, né? Indo de um universo pro outro nesses crossovers, cara, eles têm que usar uma roupa confortável. Tipo, pô, pensa, tu vai passar o dia fora. Tu precisa de uma roupa anti-odor, tu precisa de uma camiseta que desamasse no corpo. Então, Peter, Clark, vocês têm que usar Insider. Vocês repararam que lá na foto do Cristo Redentor, né, eu tava, ó, olha de novo aí, eu tava com a camiseta preta, né? Sim, quando eu fui sair para turistar, eu coloquei a minha Insider. Lembra? Olha só, aqui na descrição do vídeo tem o meu cupom que vocês ativam clicando. Ele oferece 15% para novos clientes e 10% para quem já conhece a Insider. Vocês sabem que tá chegando um outro feriadão agora, então aproveita, tem as promos de aniversário, então é só clicar no link aqui embaixo, tá? Não adianta digitar, tá? É um cupom que tu ativa clicando no link. Essa parte do vídeo é um jabá, mas é um jabá sincero. Gente, sério, vai bater perna, sei lá, no final de semana, usa Insider. É bom demais. O Brad Meltzer, vocês conhecem, por conta da Crise de Identidade, que é um quadrinho que divide opiniões, mas pra mim fácil, é um clássico da DC. E vamos lá, né? Ok, né? Segue o mesmo padrão de todos os crossovers anteriores. Então tem uma história mais longa, que justamente junta o Homem-Aranha com o Superman, e aí depois tem outras curtinhas. E essas curtinhas, elas são bem assim, inesperadas, sei lá, vai ter um encontro da Gwen Stacy com a Lana Lang. Só que, gente, se pegar, tá, o conjunto como um todo, eu sei que pode parecer muito clubista o que eu vou falar, mas eu acho que aqui a Marvel conseguiu ir muito melhor que a DC. Assim, praticamente todas as histórias desse novo crossover funcionam muito bem. Vamos lá, na primeira delas, a gente tem... Eu não vou dar muito detalhe da primeira para não estragar, né? Mas é justamente a aventura ali que junta o Clark e o Peter, e eles estão aparentemente dentro de uma caverna, não tem como saber muito bem o que está acontecendo, e isso que é legal, né? Os dois personagens passam boa parte da edição presos, e isso, inclusive, né, é uma homenagem do Brad Meltzer a ele mesmo, né? Porque tem aquela história da Liga da Justiça, que tem a mesma proposta, que inclusive ganhou o Eisner, né? Para quem não sabe, quando o Brad Meltzer estava lá na Liga. Boa parte do quadrinho são dois personagens falando numa caverna. Aí tu vai dizer, Vini, quer dizer que o gibi é chato? Não! Porque, vamos lá, né, gente? Como eu falei, o que eu pelo menos espero e o que é legal quando justamente a gente tem a união entre os universos?
A graça é justamente a gente ver o contraste que existe entre os personagens, sabe? O roteirista ele tem que empurrar os dois para uma situação que a gente diga, opa, esse aqui é o Superman, esse aqui é o Homem-Aranha, essas são as diferenças entre eles e aqui eles podem se complementar e de repente resolver um problema juntos. Não dá para dar muito detalhe, mas é muito bem escrito. Tem diálogos que tu dá risada, sabe? Tem pequenas sacadas sobre diferenças entre os universos e ao mesmo tempo tem outro ponto que eu acho que é muito importante. Para não soltar spoiler, eu vou dar um exemplo. Vocês chegaram a ler o crossover das Tartarugas Ninja com Power Ranger, que o Pipoca Nankin publicou? Cara, aquele crossover faz o que eu acho mais legal, que é justamente os heróis terem que trocar de lugar. Então, né, a gente vai ver o Superman enfrentando uma situação que geralmente é o Homem-Aranha que enfrenta. Lá nas Tartarugas, elas tiveram que montar no Megazord, por exemplo. Pô, se tu tá vendo o Tartaruga Ninja com o Power Ranger, tu tem essa curiosidade, tá? E se as tartarugas tivessem que montar em robô gigante? Sem contar que, pelo menos as páginas finais do quadrinho, e eu, de novo, não vou soltar nenhum spoiler, cara, é de emocionar, sabe? Tu vê as diferenças entre os personagens e, como eu falei, como eles podem se complementar. E é lindo, 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 lindo. E não acabou. Gente, as histórias curtas são muito boas. Tem uma que é o Homem-Aranha Noir encontrando o Superman clássico lá dos anos 30. E a história é sensacional. Ela é escrita pelo Dan Slott e desenhada pelo Marcos Martin, que é o cara lá do Demolidor, do Friday. Inclusive, a internet apontou algo muito legal, né? Tem uma cena que ele compôs. Tá? Isso, gente, acho que isso não estraga a experiência de ninguém, né? Na mesma página, o Marcos Martin conseguiu colocar uma referência ao Amazing Spider-Man 1 ou Amazing Fantasy 1. Agora eu tô na dúvida. Mas enfim, na primeira edição lá que aparece o Homem-Aranha, que eu nunca sei qual capa é qual. Só que se vocês derem uma olhada, na cara de um dos personagens é uma homenagem a Action Comics número 1. Sensacional! Tá, vou ter que colar aqui porque é muito detalhe. Depois tem justamente a história que junta a Lana Lang e a Gwen Stacy, aí junta Humberto Ramos e Joy Kelly. É uma história legal, assim, das duas ali no colegial. Depois tem uma que junta o Superman e o Mistério com a participação do Coisa. Cara, Geoff Johns e Gary Frank. Não, vocês estão entendendo a dupla que os caras colocaram para fazer uma micro história de, acho que tem 6 páginas no máximo? É muito bom, tá? De novo, sem soltar spoiler, né? Existe uma grande briga rolando. É como se os dois universos fossem o mesmo, né? Não tem uma discussão sobre, né, quem é Marvel, quem é DC, mas existe uma guerra acontecendo. E aí a gente vai entender por que está acontecendo essa guerra. E, gente, aí o Jones brilha quando ele coloca o Superman para atuar junto com o Hulk. É muito bom. Aí na sequência tem o Duende Macabro com o Aço, com a Louise Simonson, com o Todd Nauck, que é uma história bem boa, assim, envolve ali os dois personagens, aí tem uma surpresa. Aí tem a Aranha Fantasma, junto com a Supergirl, com o roteiro da Stephanie Phillips, que é a mesma que faz agora o Demolidor, e o Phil Noto desenhando. Uma boa história também, bem redondinha, assim, né, bem, nada tão assim absurdo, mas ela é bem redondinha. Aí tem o Brian Michael Bendis com a Sarah Pichelli, mostrando o encontro do Miles Morales com o Superman, que é bonzinho, assim, eu não acho que essa talvez seja uma das menos interessantes, assim, né. Aí depois tem os simbiontes em Metrópolis, e essa aqui é uma loucura, é uma outra grande guerra que está acontecendo entre os universos, e essa é bem criativa justamente por saber unir o universo Marvel com o universo DC. Mas o foco aqui é na poderosa Thor e na Mulher Maravilha, o roteiro do Jason Aaron e os desenhos são do Russell Deuterman, né? A última história, cara, são 2 páginas, assim, ela é bem sem graça, é o Jeff Loeb com o Jim Chang, né? O melhor aqui são os desenhos, e é de novo um encontro entre o Superman e o Homem-Aranha. Eu comentei, esse crossover tem 3 semanas aqui no canal, e eu falei no vídeo que eu acharia legal se rolasse alguma coisa como lá no Deadpool e Batman. Vocês lembram que uma das primeiras cenas do quadrinho é o Deadpool chegando na mansão Wayne, ele encontra o Bruce na frente do notebook, de roupão, e ele faz uma piada do tipo, pô, não quero estar interrompendo nada, né? Eu falei no vídeo que eu esperava que o crossover do Superman com Homem-Aranha tivesse algo assim. Mas, gente, eu não estava me referindo que eu queria uma piada suja no gibi, não é isso. Porque, vamos lá, né, o Deadpool ele estava sugerindo que o Bruce Wayne estava se dando alto amor. O que eu quis dizer é que, não é que eu queria então uma piada suja, eu queria o espírito dessa piada no quadrinho do Superman com Homem-Aranha. Vamos parar e pensar o seguinte, quando que Marvel e DC aprovariam uma piada tão
tonta num gibi do Batman. Isso foi legal, porque foi incomum, me surpreendeu. Pra mim, tá? O que faltou nesse quadrinho, que tornou uma história protocolar, justamente foi o que sobrou. Então aí no novo crossover, que é o Superman, o Homem-Aranha e o Superman. Vini, isso quer dizer que a Marvel deu uma aula pra DC de como faz crossover? Cara, eu como Marvete, tá? Eu podia chegar aqui no vídeo e falar, realmente, a Marvel humilhou a DC, porém, tá, eu sou um fã da Marvel consciente. Vamos ser sinceros, gente. A Marvel, para fazer o crossover dela ser interessante, ela foi atrás de caras que geralmente são identificados com a DC. Então, tipo, Geoff Johns e Gary Frank, né, o próprio Brad Meltzer, né, um cara muito mais identificado com a Liga da Justiça, né, com o universo DC como um todo. Mas falando sério, isso fala muito sobre um dos problemas da Marvel da atualidade, né? Pô, os caras foram fazer um crossover com a DC e não chamaram um roteirista da casa. Vamos dizer que no projeto que realmente importa, eles chamaram gente de fora. Tá, uma nota de 0 a 5 pro crossover da Marvel com a DC. Esse último agora que saiu essa semana. Ah, gente, 4.5. Eu tiro um pouco da nota por conta das histórias curtas, mas a história principal, sensacional. Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembrando, Vini, onde tu conseguiu esses gibis importados, tipo Superman e Homem-Aranha, em primeira mão? É óbvio que foi na Comics and Signatures, vocês podem usar lá o cupom 2 quadrinhos e ser muito, muito feliz, tá? Valeu, gente!